Muito bom. Bom, pessoal, boa noite. Eu queria, mais uma vez, antes de começar, agradecer aqui a presença de todos. E a gente hoje vai estar aqui com o João Luiz. Como tem bastante gente aqui de todo o Brasil, para quem não conhece, o João Luiz é um nefrologista bem conhecido nacionalmente, aqui no Rio também. É nosso coordenador hoje ali do Oeste DOR e do Bangu DOR. Chegou mais recentemente, né, aqui na rede. E, além disso, o João tem uma experiência muito grande com terapia renal substitutiva, né, com a CVV-HDF, com a diálise contínua. Tem uma história aí grande com essa terapia. E o João está num desafio que ele pegou 2 hospitais que eram hospitais que não tinham essa cultura de olhar a nefrologia de uma forma estratégica, né? Tinham apenas aquele serviço de nefrologia que basicamente faziam o que a gente chama aqui no Rio de Janeiro de externa, né? Onde um nefrologista vai para o hospital, eventualmente responde um parecer, funciona um doente, prescreve, mas não cria ali grande vínculo e olha a nefrologia de forma estratégica. E ele está fazendo um excelente trabalho em trazer a cultura dessa nefrologia, desse olhar estratégico para dentro do hospital, trazer a nefrologia para a mesa, né, da direção, que é o que a gente vem solicitando a todos vocês, estruturando o ambulatório, olhando a nefrologia beira-leito, ou seja, fazendo todo um hospital trabalhar em equipe para poder oferecer não só, né, o suporte nefrológico no paciente crítico, que é hoje o tema dessa sessão, mas fazer com que a nefrologia como um todo cresça nesses 2 hospitais. Então, eu queria fazer essa introdução para vocês conhecerem o João e te agradecer, João, por ter aceito aí o convite e poder falar um pouco aqui para a gente dessa estratégia, do que você vem realizando e como você vem realizando e como se enxerga, né, esse desafio todo. João, está contigo aí a bola. Opa. Bom, o pessoal está me ouvindo bem? Está tudo certo? Então, vamos lá. É um prazer estar com vocês. Agradecer a confiança depositada em mim pela rede, através do Bruno, do Carlos Eduardo, do Leandro, da direção da Rede DOR, no sentido de tentar internalizar, que a gente chama, tornar nuclear a nefrologia dos hospitais da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que tem uma série de características próprias, digamos assim, no trato com os pacientes, e a gente está tentando mudar um pouco essa visão, digamos assim, né? E esse posicionamento. Isso se deu através de uma decisão da rede, no sentido de colocar equipamentos, né, padronizados, no caso da Fresenius, em todos os aspectos, e no sentido de oferecer, através desse convênio com a Fresenius, desse contrato com a Fresenius, o enfermeiro e um técnico, né, treinados nesse sentido. Esse enfermeiro e esse técnico, eles são absolutamente em conjunto com as rotinas e os procedimentos operacionais padrões do hospital, fazem parte, inclusive, do nosso esforço, né, do esforço lá do hospital de acreditação. Enfim, realmente tornar todo esse trabalho, né, um trabalho coletivo, né, um esforço coletivo no sentido de se poder realizar um trabalho final que entregue não só a diálise para o paciente grave internado, mas que você tem uma linha de cuidado, não de investigação nefrológica, e depois da alta, que esse paciente seja acompanhado em ambulatório, não só no sentido de tratamento conservador, mas no sentido de acompanhar a sua jornada em diálise e a sua inscrição em programas de transplante e, obviamente, as consequências disso daí.
Então, essa é a missão, essa foi a ideia básica que norteou todo esse esforço. Eu queria agradecer de público a equipe operacional. Eu estou coordenando esses esforços, mas a operação tem sido realizada de forma assim, brilhante, muito dedicada, não só pela equipe de enfermeiros, o Bruno, a Tatiana Taveira e outras pessoas da Fresenius, mas pelos médicos ali presentes, ou seja, a doutora Tatiana Basile, a doutora Marina Canuto, que está presente aqui na reunião, doutora Tatiana Basile também, doutora Tatiana Oliveira, doutor Pablo Borrella e agora, mais recentemente, a chegada da doutora Chayenne. Então, essa equipe de médicos nefrologistas tem feito um trabalho direcionado nesse sentido. Eles entenderam claramente qual era esse objetivo em prol de resgatar uma linha de cuidado da nefrologia. Então, nós vamos nos dedicar aí hoje. Há 2 semanas atrás, eu tive a felicidade de ser antecedido pelos colegas que já facilitaram, digamos assim, essa reunião de hoje e trouxeram todo um estamento teórico que eu acho que não precisa ser repetido. Então, nós vamos nos dedicar aqui a analisar, dentro da realidade dos hospitais que foram mencionados pelo Bruno, o que nós estamos fazendo em termos de métodos nefrológicos e abordagem nefrológica para o paciente grave internado, né? Então, aqui temos, eu vou aqui, agora, opa, como é que nós vamos fazer aqui? Vou fazer um share screen com vocês aqui, da nossa tela, uma emendazinha que eu preparei. Viu aí? Vamos lá. Chegou aí? Estão vendo aí a tela? Não, ainda não, João. Agora está entrando. Está entrando a tela agora? Agora está seu monitor. Viu aí? Está o monitor? Tá olhando, a gente está vendo seu monitor, isso. Agora você vai. Estamos vendo aqui que você abriu o documento. Oi? Não, abriu e fechou. Opa. Agora foi. Então, estão vendo aí? Vamos sim. Então, vamos lá. Na primeira questão, são as indicações de cenários, ou seja, nós temos hoje uma série de pacientes cada vez mais idosos, cada vez com mais comorbidades, e os pacientes jovens que chegam, toda vez hoje em dia que se chega um paciente jovem em nefrologia, quase sempre esse paciente ou tem comorbidades, geralmente relacionadas à síndrome plurimetabólica, como esses pacientes eventualmente têm doenças raras. Isso aí é uma coisa que até vai ter um seminário esse mês, aliás, início de março, da Sonerge, que vale a pena quem puder assistir. É um simpósio sobre doenças raras. Nós temos que estar atentos, porque essas doenças raras, obviamente, com o aumento da população e o aumento do acesso que é dado a essa população, seja através da atenção primária em saúde, seja através da saúde suplementar, nós vamos começar a ver cada vez mais pacientes com doenças raras levados ao hospital. Por quê? Porque os pacientes menos graves cada vez vão chegar menos. Então, cada vez mais nós, como especialistas, vamos ter que estar atentos a essas questões de doenças raras em pacientes mais jovens ou em idade madura, né? O adulto. O paciente idoso, ele é sempre um desafio, e aí entra a questão ética. Nós vamos dar uma pincelada nisso aqui. É importante que a gente pare para pensar e discutir com a equipe, e é por isso que a equipe da terapia intensiva ou a equipe da medicina interna dos hospitais precisa estar absolutamente dentro da decisão nefrológica. Não adianta nós, como especialistas, definirmos isoladamente se o paciente vai ser biopsiado ou não, se ele tem uma síndrome nefrótica que vale a pena ser investigada ou não vale, do ponto de vista histológico. Se esse paciente ele é um paciente que precisa de método, e se ele deve fazer um método, porque uma questão é o paciente precisar, a outra é ele poder fazer e a outra é ele dever fazer. Então, nós temos que entender claramente que hoje nós podemos fazer. Então, a rede DOR, ela faculta e coloca as questões logísticas à disposição do médico, das equipes médicas, incluindo a nefrologia, para fazer. Porém,
o precisar fazer, as indicações e os cenários vão ser delineados por nós, profissionais médicos, né? E isso daí nós temos que ter clareza da nossa responsabilidade para a própria sustentabilidade do sistema. Então, não adianta, a prioristicamente, dialisar todo mundo ou não dialisar ninguém. Então, assim, nós temos que realmente ter uma responsabilidade imensa nesse sentido. E, por último, a questão ética do que a gente deve fazer. Então, essa questão do melhor método, no melhor momento, ou seja, o maior bem possível do princípio da beneficência versus a questão bioética do menor dano possível. E esse dano não é só biológico ao paciente, é o dano sociológico a esse paciente. Não adianta a gente colocar um homem de 85 anos, com uma série de comorbidades, que mora numa comunidade e tem um plano de saúde, para fazer um método que ele não vai conseguir fazer se ele tiver alta do hospital. Então, é delicado falar sobre isso, mas exatamente pelo fato de a gente estar situado numa região extremamente peculiar na sua sociologia, que é a Zona Oeste do Rio de Janeiro, nós temos que parar para pensar nisso. Pablo, Marina, Tatiana Basile, Tatiana Oliveira, Jaime, todo dia eles enfrentam esse dilema. São dilemas éticos, realmente. A outra questão é colocar essa situação para que o paciente, para que a família compreenda o seu grau de responsabilidade. Vamos falar a verdade, esse paciente nunca mais vai voltar a ser o que era. Se ele é um idoso e ele era autônomo, ele não vai ser mais autônomo. Nós não podemos dizer isso para o paciente, né, para a família. Esse paciente ele passa a ser dependente e passa a ter um custo, não só social, mas um custo financeiro para essa família, independente de ter convênio ou não ter convênio. Então, isso é uma questão que a gente tem que encarar. E a Zona Oeste, ela não perdoa, ela não deixa a gente esquecer isso, né? O outro aspecto é falar a verdade, de uma forma a mais bondosa possível, né? Mas falar a verdade. Então, esse princípio é fundamental. E a outra, hoje mesmo eu enfrentei isso, na Zona Sul do Rio, é a equanimidade, ou seja, não adianta você dar a melhor diálise para um paciente que não tem acesso nutricional adequado, a médio e longo prazo, e um paciente que tenha outras comorbidades, sejam elas respiratórias ou cardiológicas, que não estão contempladas. Então, essas questões éticas, para quem, quanto mais nós podemos fazer, mais responsabilidade nós vamos ter. E os métodos dos pacientes internados entram nesse sentido. O segundo ponto é a questão da escolha de métodos. Essa escolha de métodos ela não se resume à contínua, né? Os métodos de depuração extrarrenal contínuos, ou seja, que exigem que são tempo dependentes, no sentido de ter, no mínimo, 24 horas para considerar uma sessão realizada, esses métodos eles são a ponta do iceberg, né? Então, quando nós vemos o nosso paciente, a gente pode ponderar se esse paciente, mesmo estando internado, se ele não é eletivo para outras metodologias que não sejam as de circulação extracorpórea, como o peritoneal, por exemplo. Então, assim, fala-se pouco na peritoneal, por vários motivos, mas existem bastante evidências e trabalhos. O pessoal do interior de São Paulo tem muito trabalho sobre isso. Pessoalmente, eu tenho, ao longo da minha vida, utilizado, não como regra, mas como exceção, mas utilizado a peritoneal em casos muito específicos, desde que a cavidade seja íntegra, não só em termos de não ter vazamento, como internamente, não ter septação. Então, a história clínica é muito importante e a instalação do TENCOF nesse sentido, obviamente secundado ou antecedido por utilização de hemodiálise até que esse paciente possa ter uma maturação desse catéter. Muitas vezes, a peritoneal, para um paciente que está internado e tem um projeto de paliação, ela pode e deve ser considerada. Muitas vezes, você simplesmente interrompeu a metodologia, não se consegue em determinados universos familiares. Então, existe uma possibilidade de você, tecnicamente, atuar com o mínimo de dano ao paciente e dando tempo para que as situações se resolvam. É claro que isso aí tem que ser discutido caso a caso, mas não deve ser esquecido. No caso de você escolher a peritoneal, a prescrição de peritoneal,
que nós trabalhamos, tem até material sobre isso no livro da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que a gente publicou um capítulo que a gente publicou ano passado. A gente busca, basicamente, água corporal total em cima do peso. Nesse caso, a gente utiliza... basicamente, a gente procura usar o peso predito do paciente. Por que o peso predito? O peso predito, isso é questionável, isso eu estou dando aqui o meu depoimento pessoal, absolutamente... Estou absolutamente aberto a críticas, mas o peso predito ele é um peso metabolicamente que faz sentido para o peso, altura e idade daquele paciente e sexo, no sentido de que ele é o peso que metabolicamente gera CO2, gera resultado de metabolismo ativo e que nem sempre bate com o peso atual daquele nosso paciente. Então, se você usa o peso predito, se o paciente está desnutrido, você pode até dialisar ele a mais. Se ele é um obeso, teoricamente, você vai dialisar ele a menos. Mas se você trabalha com água corporal total, o objetivo disso daí é um KTV semanal entre 2 e 2,5, o que significa que você, basicamente, vai fazer uma peritoneal quase que contínua, em torno de 8 a 10 horas por dia, todos os dias. Para o paciente internado, isso é viável. Obviamente, se ele vai ter alta, isso não é viável. Mas é para lembrar dessa possibilidade. O outro método que nós trabalhamos é com relação à hemodiálise intermitente. Vamos usar aqui a denominação que a sociedade está adotando. Então, a hemodiálise intermitente, nós entendemos como os métodos usando máquinas de proporção. Eu não estou falando aqui de HDF online, nós não trabalhamos com HDF online, eu estou falando de máquinas de proporção 32:1 tradicionais. Esse HD intermitente entre 3 a 6 horas de duração. Ou seja, isso é importante no sentido de que isso pode ser feito diariamente no paciente internado ou conforme a necessidade. De qualquer forma, o KTV médio que você chega semanal, ele não deve ser menor do que 1,5, 1,7, podendo chegar a 2, dependendo da taxa metabólica desse paciente basal. Então, isso é importante por conta da própria farmacocinética das medicações. Enquanto na peritoneal a gente trabalha com uma capacidade máxima em torno de 15 ml por minuto de clearance e ajusta as drogas em função disso, nesses métodos, se você dialisa um paciente hoje com o tipo de membrana que nós temos, de alto fluxo, hoje em dia isso é quase que você vai encontrar sempre, e no caso da Presente, tanto a FX100, se você usa a FX100 numa Gênesis, ou se você usa ela numa máquina de proporção do tipo uma 4008, você vai ter que fazer dose full pós-diálise. Então, além de você fazer as 4 a 6 meias-vidas com dose plena inicial, você suplementa e depois corrige pelo clearance basal do nosso paciente, mas a cada método dialítico você vai fazer uma dose suplementar pós, porque esse nível vai despencar. Isso é muito importante. Não adianta só, vamos atrasar a dose para depois. Se você só atrasa a dose, você vai dar subdose. Então, é importante, especialmente dos pacientes infectados, que isso seja sempre discutido e lembrado na discussão com o pessoal da terapia intensiva. Na peritoneal, já é diferente, porque você não vai ter essa capacidade. Então, você vai manter esse paciente com a correção em torno de 15 a 20 ml por minuto, dependendo da gravidade. É claro que você vai ter que ajustar. E é claro que nem todo doente grave vai fazer peritoneal. Então, eu só estou aqui mencionando. Bom, nosso paciente, às vezes, precisa de uma taxa de ultrafiltração maior, ou seja, é o paciente que tem um aumento... Perdão? Pode falar? Oi? Alguém perguntou? Não, pode seguir, João, pode seguir. Tá. Então, se o nosso paciente estiver fazendo se a gente fizer uma taxa de ultrafiltração maior, ou seja, se tiver um ganho corporal acima de 5% do peso de entrada, ou seja, é um ganho elevado, dificilmente você vai conseguir fazer isso apenas com 6 horas, né, de todo dia. Você vai perder,
Então, aí você pode estender, fazer a diálise prolongada. O termo que a gente usa é prolongada. Então, nós vamos prolongar esse método para 8 horas ou 10 horas, e, obviamente, você vai ter que trocar o circuito, trocar o equipamento para fazer isso daí. Essa é uma prática recorrente que a gente tem hoje. A gente não faz redução de banho para 300, a gente mantém os 500 e mantém as taxas normais de fluxo de sangue. É óbvio que isso aí tem um custo de eletrolítico para o paciente. Obviamente que o controle de água tem que ser muito bom, porque, obviamente, ele fica mais tempo em contato com uma água tratada, e você vai ter que ter as mesmas preocupações com relação à farmacocinética. Então, isso tem que ser lembrado, não só em relação ao anticonvulsivante, mas em relação à antibiótico terapia, eventualmente alguns antiarríticos. Então, é uma outra questão. Nessas duas modalidades, tanto na diálise intermitente quanto na diálise prolongada, hemodiálise prolongada, é fundamental que a gente tenha um cuidado específico com a manutenção do sistema. E, para isso, a gente tem que fazer anticoagulação. Acho muito difícil a utilização apenas da permeabilização do circuito mantendo com soro, ou seja, lavando o circuito com 100 ml, em média, a cada 20 minutos. Acho bastante complexo, não é fácil você ajustar balanço, e quase sempre isso redunda, pelo menos na nossa vivência ali na Zona Oeste, em perda de circuito, perda recorrente de circuito. Pessoalmente, a prática que eu advogo é utilizar heparina regularmente, ou seja, no caso, a gente utiliza heparina de baixo peso molecular, calcula uma dose total de 1 mg por quilo para cada 4 a 6 horas, e fraciona essa dose. Isso dá, em média, 20 miligramas a cada 4 horas de diálise. Então, passou de 4 horas, ele faz mais uma dose. Então, geralmente, um paciente com 6 horas vai fazer 40 miligramas e assim por diante, a cada 20 miligramas, chegando ao máximo do limiar diário dele de 1 miligrama por quilo. A gente não chega nisso. Isso aí, obviamente, vai depender da situação clínica que o colega vai encontrar à beira do leito, mas essa é uma ideia geral a respeito da utilização. Eu tenho feito isso, sempre trabalhado com a anticoagulação de forma regular. Eu tenho muita preocupação em exacerbar os fenômenos de trombóticos. Quando você mantém um paciente por tempo tão prolongado, sem anticoagulação, todos os dias, num paciente que, pela natureza da doença dele, seja da doença renal, seja da doença aguda, ele tende a trombose. A gente sabe dos riscos, sabe, obviamente, mas é balancear risco e benefício. Eu já me arrependi sempre de não anticoagular, muito mais do que de anticoagular. Bom, com relação aos pacientes, aos cenários clínicos que vão indicar o paciente para uma contínua. Ou seja, a partir do momento em que você tem um paciente com via aérea instável, um paciente com via aérea estabilizada com tubo orotraqueal ou que esteja traqueostomizado, um paciente que está em ventilação mecânica, um paciente que precisa de suporte de aminas vasopressoras para manter pressões de perfusão adequadas, pressão arterial média adequada, precisando de uma ou mais aminopressoras, seja ela vasopressina com noradrenalina ou outros esquemas. Esse paciente vai ser muito difícil que a gente mantenha ele apenas com diálise prolongada. E esse cenário que o Bruno chamou a atenção, de que é preciso que mude na Zona Oeste, e nós estamos empenhados nesse sentido, ou seja, colocar métodos contínuos. Então, esses métodos contínuos, eles vão exigir todo um esforço, que nós vamos conversar aqui, de enfermagem e de participação da terapia intensiva, né? De novo, a gente trabalha com o peso para cálculo do que a gente vai fazer como taxa de efluente.
em torno de 30 ml por quilo por hora, considerando efluente tanto os métodos de difusão quanto os métodos de convecção. A gente não contabiliza, nesse caso, aí a ultrafiltração real. Mas o peso pelo qual você trabalha também é o peso predito. Então, se você for trabalhar com um obeso de 100 quilos, que deveria ter um peso predito de 70 quilos, você trabalha com 30 ml por quilo por hora, você vai sair de 3 litros por hora, de uma bolsa de 5 litros, para um paciente que vai usar 2 litros e 100. Isso, em termos logísticos de impacto de custo, é enorme, e o questionamento é que isso não vai trazer nenhum benefício se você usar ele com 3 litros em relação a usar com 2 litros e 100. Se o peso predito, o peso metabolicamente ativo desse paciente é esse daí. É óbvio que você vai reajustar para cima esse valor conforme a bioquímica do paciente. Você vai acompanhar os pacientes em termos de equilíbrio ácido básico, eletrolítico, enfim, você vai ter o acompanhamento. Lembrando que isso daí vai estar muito relacionado com a composição de banho. Nós vamos conversar aqui. Bom, há outro aspecto extremamente relevante, tanto na hemodiálise intermitente, na prolongada ou nos métodos contínuos, é a escolha de acesso para método. Ou seja, esse acesso ele tem que ser o mais estável possível. Isso diz respeito não só ao calibre de 11,5 frente, 12 frente, quanto ao comprimento, dependendo do sistema que está sendo acessado. Então, se você vai acessar o sistema jugular direito, que é o ideal, mas nem sempre ele vai estar disponível pela gravidade do paciente, pela quantidade de intervenções que esse paciente precisou fazer, se você conseguir isso, ótimo, você vai usar um catéter de 15 centímetros. Se você vai trabalhar, você vai direto, né? Vai ali para a entradinha, para o ádito da entrada do átrio. Se você vai trabalhar com um paciente no sistema esquerdo, jugular ou subclávio, enfim, à esquerda, você trabalha com catéter de 20 centímetros. Não adianta querer botar um catéter de 15 na esquerda, você vai ter problema. E esses métodos, esses equipamentos, são extremamente sensíveis a isso. Então, na hora que você tiver problema de fluxo, ele vai alarmar o tempo todo. Toda vez que esse equipamento alarma, ele dá um flush de salina e, a partir de um certo ponto, ele despreza o sistema. Passou de 400 ml de flush de salina, ele vai desprezar, porque, meu Deus do céu, começa tudo de novo. Então, assim, não adianta bater com a cabeça. Escolha adequadamente o seu acesso e use o catéter adequado. Ponto. Femoral. Não vai dar pé usar um catéter de 20, nem de 15. Femoral é 22 a 24. Ah, mas não sei. Gente, eu sinto muito, mas é a realidade. Se você tentar, esse catéter, ele tem que passar da femoral e chegar lá na ilíaca, lá em cima. Se ele não chegar, ele não vai dar fluxo adequadamente. Ele vai ficar à mercê das pressões intrapélvicas e intraabdominais. Então, assim, se já é um acesso complexo num paciente grave, numa mulher ou num homem com uma complicação com abdômen cirúrgico, não pode, que vai ter eventualmente um síndrome do compartimento, vai ser dificílimo você trabalhar com catéter de comprimento menor. Então, assim, isso é um desafio logístico. A gente, o Bruno, o Carlos Eduardo, os diretores, a gente tem sempre conversado sobre isso. Há uma dificuldade realmente para conseguir esses acessos, mas é importante que a gente diga isso. Isso faz diferença. Então, o método vai começar no acesso. Não adianta minimizar o acesso. Ah, peguei, está pego, coisa... Não, não, não. A gente tem que rever isso daí. Tá? Essa prescrição de método, a partir dessa escolha de acesso, de novo, em cima do peso, o mais adequado possível, considerando também o hematócrito de base desse paciente. Então, assim, a máquina, esse equipamento, vão te perguntar qual é o hematócrito dele. Por que isso? Porque o sistema, o algoritmo, faz a conta e, por um lado, ele vai trabalhar quando ele trabalha com fluxo de sangue, ele trabalha com fluxo de sangue para cálculo da anticoagulação. Mas, quando ele te entrega a fração de filtração, ele desconta
o hematócrito, ou seja, ele trabalha com plasma, com fluxo plasmático. Então, a partir desse momento, quando você trabalha você vai entender se a sua fração de filtração está abaixo de 10%, por exemplo, a chance de coagular o sistema é baixa. Se ela está em 15% a 22%, essa chance é moderada. Acima de 22% a 25% é uma curva assintótica. Ela vai embora, sobe, ela dispara. Então, a chance de coagulação aumenta muito com uma fração de filtração acima de 22%. Então, isso é importante, porque quando você prescreve o paciente, a partir do momento que você define, a partir do peso dele, que você definiu qual vai ser, você define 30 ml por quilo. Então, digamos que você calculou que você tem uma taxa total de efluente de 2.000 ml por hora. Se você trabalha com a proporção de 20:1, que é recomendável, você vai trabalhar com 100 ml de fluxo de sangue por minuto. Então, 100 ml de fluxo por minuto, dependendo do hematócrito desse paciente, que você tem que informar o mais fidedigno possível para o sistema, ele vai te informar que a fração de filtração, se você colocou 50, 70, 100 ml de ultrafiltração real e botou mais, no caso de fazer convecção, que não é o nosso caso aqui, ele trabalha com CVV HD nesse equipamento, ele vai te dar uma fração de filtração final. Então, isso é importante, que essas informações vão te guiar em relação ao próprio uso de citrato. Se você trabalha com uma fração de filtração mais alta, dificilmente você vai conseguir trabalhar com menos de 2,5 milimol por litro de sangue total de citrato. Então, você vai trabalhar de 2,5 para cima. Geralmente, você vai trabalhar de 3 a 4. Raramente vai chegar a 5. Eu nunca cheguei, mas você vai trabalhar nessa faixa de 3 a 4. Mas, normalmente, se você trabalha com fração de filtração mais baixa, de 15% para baixo, você pode trabalhar, às vezes, até com menos de 2,5 milimol por litro de citrato trissódico a 4%. Então, é importante que o nefrologista, aí sim, tenha essa visão a mais especializada possível para que ele possa empregar um método o mais compreensivo possível para o teu paciente para a terapia intensiva. Bom, nesse caso, como nós conversamos na farmacocinética do uso de drogas nos outros, nesse paciente, você geralmente vai trabalhar com uma taxa média, um clearance médio em torno de 25, 30, 35 ml por minuto. Constante. Ora, com isso aí, você praticamente pode trabalhar na dose máxima corrigida, ou seja, quase com dose normal de todos os quimioterápicos anti-infecciosos, os antibióticos. Então, você pode dizer o seguinte: o paciente está em contínuo, eu vou trabalhar com dose normal, enquanto ele estiver em contínuo. Não tem que suplementar, não tem que reduzir, trabalha com dose normal. E aí você vai entregar para um paciente grave, instável, hipermetabólico, uma terapia anti-infecciosa a mais próxima da normalidade possível. É uma vantagem interessante desses métodos. Bom, agora eu vou passar aqui agora essa parte. Depois no final a gente vai falar sobre ECA e imunossuficiência hepática. Eu vou passar aqui agora as outras questões com relação ao nosso equipamento. Alguma pergunta? Quer perguntar agora, Bruno? O que você quer fazer? Deixa para o final, né? Acho que você pode seguir, no final a gente faz a pergunta. Tá. Então, aqui, eu vou mostrar aqui. Vocês não estão vendo ainda não, né? Peraí. Tem que mudar aqui. Peraí. Stop share. Vou botar aqui agora. Share screen. Entrou aí agora? A gente está vendo o prospecto da Multifiltrate, é isso? Isso aí mesmo, isso mesmo. É o manual dela. Então vamos mostrar daqui. Nós trabalhamos com equipamento único, que é esse daqui que quem não conhece está conhecendo aqui agora, que é a Multifiltrate Pro, que é uma máquina de última geração, que tem as bombas
pré-sangue, basicamente. Não. Eu queria mostrar para vocês. Ela trabalha com o sistema aqui, olha, de 4 bombas, né, tradicionais. Você tem uma bomba pré-sangue. Essa bomba pré-sangue é a bomba que vai te oferecer o citrato. Esse citrato ele é oferecido na saída do catéter, ou seja, na mesma hora que você está puxando, ele tá infundindo o citrato ali. Então, ele já desce citratado nessa bomba pré-sangue, lá em cima, né? no arterial, no vermelhinho lá. Bom, aí você vai ter a outra bomba, que é a bomba de sangue propriamente dita, que vai manter esse paciente em extracorpórea. O fluxo de sangue você calcula na proporção de 20:1 em relação ao fluxo de banho calculado, ao fluxo total, o efluente calculado. E você vai trabalhar com outras 2 bombas. Quais são elas? É a bomba de recitratação do nosso paciente e a outra bomba é a bomba do banho, certo? Então, você vai... A recalcificação, perdão. A recalcificação do nosso paciente e a bomba de banho. Então, são 4 bombas, basicamente. Essa bomba de recalcificação, ela vai devolver esse cálcio, depois que passou lá pelo circuito, o mais longe possível do circuito, lá na entrada do venoso. Certo? Então, esse sistema da multifiltrate, ele é interessante porque ele permite isso e evita que você tenha que ter uma via a mais periférica para fazer isso daí. Onde é que nós vamos colher o cálcio para acompanhar esse nosso paciente? O chamado, nós vamos colher o cálcio sistêmico, ou cálcio pós, que a gente chama, geralmente numa PAM. Pega esse paciente é instável, se ele não está instável e não tem uma PAM, é estranho ele precisar de estar em contínua. Então, é o que eu estou falando para vocês. A gente tem que entender bem o cenário que ele se coloca. Então, esse paciente tem uma PAM ou tem algum acesso a você colher cálcio sistêmico, pós. E você vai colher, depois da recitratação, né, depois da citratação, na hora que você passou dali, lá um pouquinho antes de entrar no circuito, você vai ter um ponto de punção para você colher o teu cálcio pré. Então, esse cálcio pré, ele é importante porque ele sinaliza se você vai ter que aumentar ou diminuir o teu citrato, e o cálcio pós, ele vai te sinalizar o quanto a mais de cálcio você vai ter que colocar no teu paciente. Certo? É importante a gente lembrar o seguinte, olha, esse algoritmo e essas tabelas, elas vão te informar com relação ao cálcio, o delta de cálcio em relação ao que o algoritmo entende da sua prescrição. Então, quando você informa que está dando tanto de fluxo de sangue, você está dando tanto de ultrafiltração real, você está dando tanto de banho, você está dando, eventualmente, uma perda, no caso aí não tem, né, mas se tivesse de convecção isovolumétrica, ele vai... E quando você... O próprio fornecimento de citrato para esse paciente é uma convecção isovolumétrica, porque na hora que ele dá um X ml por minuto de citrato, ele também ele devolve isso soro em banho. Então, não adianta você achar que aquilo ali não vai fazer diferença, porque faz diferença. Então, ele vai calcular nisso tudo aí qual é a perda de cálcio do sistema. Então, quando você diz que está dando tanto, você está dando tanto em... João, você ficou sem áudio. Acho que seu fone deve ter desconectado. Voltou agora? Agora voltou. Obrigado. Eu estava até empolgado e bati a mão aqui. É o seguinte, o pool de cálcio basal do teu paciente, isso não é avaliado aí. Você tem que lembrar que você está calculando a perda e está devolvendo a perda daquilo que é calculado expresso como perda pelo algoritmo.
Então, se você suspeita que o teu paciente tem a hipocalcemia de base, como é que você suspeita disso? Se esse paciente tiver bradicardia ou hipotensão súbita, não explicada por nenhuma outra metodologia, ou mesmo que seja explicada, além de você aumentar, independente de qualquer protocolo, a tua reposição pela máquina, você fala, o colega do plantão vai ter que fazer um bolos periférico de gluconato de cálcio. Você está repondo cloreto de cálcio, ele pode repor o cloreto ou o gluconato, aí depende lá da rotina deles. Mas é preciso que se reponha também, independente do aumento da reposição no sistema. Esse é um conceito importante para que a gente não corra riscos com o nosso paciente por conta de iatrogenia. Então, vamos lá. O que a gente consegue trabalhar com isso? Nós temos um controle de temperatura muito bom, porque ele é um controle ativo, nesse caso. Você consegue determinar realmente o quanto de temperatura você está entregando para ele. Então, você não tem os problemas dos sistemas mais antigos de hipotermia, que era puramente passivo, apenas do banho. Você tem um ajuste de clearance bem interessante, porque a membrana básica dela, que é o EMIC2, é uma membrana que permite, através do ajuste de fluxo de sangue, do ajuste de banho, rapidamente você consegue modular. Existe um coeficiente de difusão muito bom dessa membrana, que permite um toque rápido, você consegue ajustar esse teu paciente. Essa questão do manejo do acesso vascular nós já conversamos, vai depender da escolha e do teu equipamento. O ajuste de ácido básico ele vai ser dado pela oferta. Se você aumenta o fluxo de sangue, você vai aumentar a oferta de base através do aumento da carga citrática, ou seja, a dose de citrato versus o fluxo de sangue. E ele, embora você não... Lembrar o seguinte, a gente não se trata hemácia, a gente se trata plasma. Só que o cálculo é feito em cima do sangue total. Portanto, sempre a gente está dando um pouco a mais de citrato do que o necessário. Então, a gente nunca dá 2,5 exato, que seria 2,5 em cima do plasma, mas não, o sistema calcula em cima do sangue total. Então, tem uma, entre aspas, margem de segurança para não coagular o sistema. Então, a preocupação tem que ser informar o melhor possível isso daí e usar a menor dose necessária. Não precisa mandar a mão no citrato. Dá para ir devagar. Esse citrato ele é a fonte básica de bicarbonato através da metabolização hepática. Então, assim, quando você aumenta o teu fluxo de sangue, você vai tender a aumentar a tua base. Se você aumenta o teu fluxo de banho, você vai ter uma perda maior de citrato e você vai reduzir essa tua compensação. Você tem bicarbonato acrescentado no banho, como nós vamos ver aqui, e isso aí é algo que também vai fazer toda a diferença. Então, está aqui. Ó. O sistema que a gente vai usar é um sistema só. Nós só vamos trabalhar com CVV-HD, com EMIC2, ou seja, a gente não tem convecção, a gente só tem difusão e é aquilo que eu falei para vocês. O citrato entrando diretamente a partir da saída do paciente, antes da bomba de sangue. Você tem a bomba pré-sangue que age aqui, a bomba de sangue propriamente dita. Esse nosso paciente ele recebe aqui o teu dialisato e o cálcio é devolvido no retorno desse sangue para o paciente. Então, tem uma recalcificação sistêmica e uma citratação do circuito. É apenas esse circuito que nós vamos trabalhar. Bom, quais são os fluxos que a gente trabalha com terapia? Aqui no caso, só essa tabela aqui de cima. Então, aqui ele já te dá a sugestão de prescrição bem tranquila. Normalmente, a gente trabalha com 100 ml por minuto. Né? É o paciente que está com 2 litros, mas aí você vai fazer as contas dele direitinho. Né? Com a dose de citrato que você escolhe, né? Aqui você trabalha com 4 milimol, mas você não é obrigado a trabalhar com isso. Isso aqui é uma sugestão dele. Você pode trabalhar com menos do que isso. Eu não trabalho com 4, trabalho com 2,5.
Eu estou com um paciente conectado com 2,5, daí chega a 2,8 e fica nisso daqui. E a citratação, a gente trabalha sempre começa com 1,7. E aí a gente vai ajustando. Mesmo que eu trabalhe com 2,5, eu sempre dou um pouquinho a mais de cálcio, certo? É uma questão de segurança. Então, eu trabalho dessa faixa, eu recalcifico um pouco a mais e espero o resultado das gasometrias e ver como é que o nosso paciente vai se comportar. O ponto-chave sempre é o acesso vascular. Se você assegura um bom acesso vascular, a chance de você não ter coagulação no sistema é imensa. Na hora que esse acesso vascular claudica, você vai ter problema. Eu ia te mostrar isso aqui. Ok, o ajuste do pênis que eu chamei a atenção para vocês, dependendo do fluxo de banho, dependendo do fluxo de... dependendo do fluxo de dialisato, você vai conseguir basicamente ajustar com o EMIC2, essa curva aqui. Olha só como é que você consegue um resultado super interessante dependendo do peso molecular. Obviamente, isso daqui ela tem uma estabilidade muito grande. Então, o EMIC2, ele é uma membrana que consegue trabalhar com um grau de segurança clínica muito grande no teu resultado. Outra coisa que é importante é isso aqui, ó, a tua dose de diálise prescrita e a tua dose de diálise entregue. Essas curvas, nessas metodologias, tempo dependente, elas são extremamente, quase que superpostas. Isso faz toda a diferença. E o que é importante nisso? É a permanência do paciente em método. Então, assim, o que atrapalha isso? Primeiro, o acesso instável. E segundo, a interrupção do método. Então, assim, entrou em método, tem que ficar pelo menos 24 a 72 horas. Não adianta você mexe o método, para o método, recircula, vai fazer isso, vai fazer aquilo, volta. Não vai rolar, não vai funcionar. Então, é muito importante. Isso aí vai depender, então, de um acordo de protocolos e de condutas clínicas com a terapia intensiva. Por isso eu tenho que chamar a atenção que essa nefrologia hospitalar, cada vez mais, ela vai depender desse acordo de cavalheiros, né, entre e damas, óbvio, ou de todos, com as equipes que estão intercorrentes. Se a gente não tiver essas equipes intercorrentes, o método ele não é compreendido. Então, veja, como é que a gente faz esse controle? Esse controle a gente trabalha na Multifiltrate. Hoje a gente conseguiu calibrar para trabalhar com duas avaliações ao dia. Geralmente eu faço às 10 da manhã e às 22 horas. Por que 10 e 22? Porque 10 horas já deu para o pessoal do plantão, do CTI, chegou o exame, chegou tudo, você já percebeu se o doente vai ter que fazer gasometria, se vai para a cirurgia, o que vai acontecer com esse paciente, vai para a tomografia. Então, 10 horas é uma hora que o round já correu e você já tem alguma decisão. A mesma coisa às 10 da noite, pegando o plantão às 7. Se você coloca essas avaliações muito perto das passagens de plantão, você atrapalha a vida dos colegas, do enfermeiro, né, e do médico. Então, é preciso que a gente tenha esse entendimento para fazer a melhor avaliação e a mínima possível. Então, você vê, quando eu comecei a fazer método contínuo em 1992. Meu primeiro equipamento próprio foi em 1999. Era uma Prisma. Naquela ocasião, a gente fazia avaliação a cada 4 horas. Hoje, eu trabalho com 3 avaliações ou 2. A Multifiltrate, ela tem CVVHD, sem ter CVVHDF, ela é tão estável que a gente só faz 2 avaliações por dia, ou seja, às 10 e às 22. Aí a gente ajusta o bicarbonato do banho, ajusta o citrato, ajusta cálcio, enfim, vê como é que está a hemoglobina do paciente. A gente reajusta o paciente em 2 momentos ao longo do dia. E é uma coisa factível, possível, né? Em vez da gente ficar preso
com a enfermagem presa, terapia intensiva presa em cima daquelas avaliações a cada 6 ou a cada 4 horas. Eu lembro que o primeiro paciente que eu fiz era uma artéria-veia, não tinha nem máquina. As avaliações eram a cada 4 horas. Era uma loucura. Então, eu acho que a gente avançou muito nesse sentido. É uma questão prática bastante interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês, ao vivo, aqui, as fotos do que eu estava falando. Espera aí, vamos fazer a chat de novo. Gente, vocês me desculpem, tá? Não sou o mais tecnológico que nem o Bruno aí. Bruno vê Ah, tudo tá aí. tudo tranquilo. Ó, vamos ver aqui, ó. Fica só de olho no horário aí, que são 5:18. Aqui. Tá, então eu estou acabando. Eu vou deixar para pergunta. Olha, tá vendo aqui, ó? Aqui nós temos na saída do arterial, da entrada do sistema, você está entrando o citrato aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A entradinha do citrato. Então, esse citrato, ele está vindo, ele veio de lá, veio aqui era a bomba pré-sangue, olha lá, citrato, tá vendo? Então, esse aqui, a gente trabalha com citrato trissódico a 4%, certo? Não confundir com citrato trissódico a 0,5%, que nós não usamos. Esse é usado, pode ser usado como, mas aí ele vai ter todo um contexto diferente de pós-diluição e de pré-diluição. Então, nós não vamos falar disso aqui agora. Nós trabalhamos com citrato trissódico a 4%, não a 0,5%, na bomba pré-sangue, certo? E aqui nós temos a recalcificação. A recalcificação é entregue já na entrada do paciente no venoso, ou seja, ele já venceu se tratado todo o circuito, né? E venceu se tratado todo o sistema, todo lá a nossa membrana, e está sendo recalcificado aqui, certo? Essa recalcificação, tá vendo? Ela veio para um tubinho separado aqui, ó, colado na nossa devolução. Olha lá, tem lá o controle de nível, que está ali. Cloreto de cálcio é uma bolsa de 250 ml a 3,38%. A gente não trabalha nesse sistema, em outros sistemas a gente trabalha com cloreto de cálcio a 10%. Então, por que eu estou falando isso? Gente, depois de alguns anos, o que eu sugiro é a gente eleger um único equipamento, uma única solução para a gente evitar erro. Você imagina se você troca uma solução de cloreto de cálcio de 3,38 por uma de 10%. Imagina se você troca uma solução de citrato trissódico, em vez de ser 4%, você usar 0,5% ou vice-versa. É fatal. Então, a gente precisa ter muito cuidado. A gente tem que estar ali e entender o seguinte: o cara do almoxarifado, né, o responsável do almoxarifado, do estoque, o nefrologista, o colega da terapia intensiva, tem que estar todo mundo muito azeitado para esse método ser economicamente viável, e ele é viável, e você trabalhar com a menor margem de erro possível, certo? Eu esqueci, eu deixei do meu e-mail o material da solução, mas eu vou falar de cabeça aqui. A solução de diálise é uma solução padronizada, certo? Em que você vai ter... É da Life também. Eles mandaram a fotografia para mim, eu me perdoa, porque na hora de montar aqui eu não puxei. É uma solução envasada como essa. Ela vem numa bolsa de 5 litros. A Multifiltrate, ela consegue armazenar na sua retaguarda 4 bolsas de 5 litros. Então, você consegue demorar muito para trocar as bolsas. E ela aqui embaixo, a bolsa de coleta dela é uma bolsa de 10 litros. Então, o trabalho da enfermagem é menor. Então, esse troca-troca de bolsa, ele vai ficar com uma bolsa de citrato pendurada, uma bolsa de cálcio pendurada, uma bolsa de líquido de diálise pendurada, essa é de 5 litros. Essa de 5 litros, ela pode receber mais de uma bolsa, ela recebe 10 litros. Então, elas conseguem trocar isso mais devagar. O trabalho físico da enfermagem reduz muito. Então, se você faz um cálculo adequado da sua dose de diálise pelo peso,
né, predito, você também consegue minimizar esse trabalho e tornar viável a metodologia, não só em termos econômicos, mas em termos ergonômicos para a sua enfermagem. Gente, se a enfermagem perceber que você está preocupada com ela, ela vai te ajudar. Não adianta a gente não entender isso. Essa enfermagem ela é crucial para nós. Então, essa bolsa é uma bolsa de 5 litros, que tem, ela trabalha com 120, 125, 120 de mEq por litro de sódio, com 15 mEq de bicarbonato, 3,5 de potássio e 1,4 de fósforo. Com isso daí, a gente garante que o nosso paciente não vai ter tanta complicação. Hoje em dia, eu não acrescento mais nada na bolsa. Não boto potássio, não boto sódio, boto nada. Na bolsa só entra bicarbonato quando necessário. Então, hoje, a simplicidade é total. Só tem um tipo de solução. Se a gente trabalhar com outro sistema, que é o AV1000, que é para hemodia, a filtração, né, com CVV-HDF, você trabalha com a mesma bolsa que faz a difusão é a mesma bolsa que faz a reposição. É uma bolsa só. O almoxarifado só trabalha com uma bolsa. A única adição que você faz à beira do leito é de bicarbonato. Você não adiciona potássio, você não adiciona sódio e não precisa. Você vai ver que o seu paciente vai ficar bastante estável. Eu trabalhei anos fazendo uma porção de adições, adicionava fosfato, parei com tudo, acabei com tudo isso. Só trabalho com isso. E ajuste do citrato e do cálcio, a cada 12 horas ou a cada 8 horas, dependendo da gravidade do nosso paciente. Bom, eu acho que dá para a gente conversar, estou à disposição. E era 1 hora que eu tinha, não é isso? Não, está certinho, está no tempo. Vamos lá. Bom, deixa eu deixar aqui. A Priscila, eu tive com ela no Gafrê. Priscila, que bom te ver aqui. Deixa eu deixar aqui aberto para o pessoal fazer as perguntas aqui, tirar dúvidas. A Betinha Macariello. Pô, eu estou até com medo. Bete Macariello. Caraca, eu estou ferrado agora. Vamos lá. Muito boa a sua apresentação. Parabéns, João. É isso. Obrigado por você ter assistido, ter tido a paciência de assistir, imagina. João, bom, enquanto não tem nenhuma pergunta, eu quero falar que você tocou, acho que, num ponto que é importante em relação à dose, né, prescrita da diálise. Acho que esse é um ponto que você falou ali, da gente sempre lembrar de usar, né, o peso predito e não o peso absoluto do doente, até porque às vezes, quando a gente acaba chegando, né, o doente já está com um balanço positivo e, enfim, depende de cada hospital, do tempo de chamada ali, de acionamento do nefrologista. Apesar de que a gente está criando estratégias para cada vez mais o nefrologista chegar de forma mais precoce, né, ele não precisa nem, talvez, ser acionado, ele chegar, enfim, de uma forma mais precoce nos pacientes, mas esse é um ponto. E um outro ponto é essa reavaliação, né? Porque, de novo, não é uma receita de bolo fixa, né? Você falou, às vezes você precisa aumentar a dose, mas diversas vezes você pode também e deve diminuir a dose, né? Que é um outro ponto, né? Com frequência, eu reduzo a dose das diálises contínuas, enfim, de acordo, né, com a parte metabólica do doente, de acordo com os exames e tudo mais. Então, esse é um ponto que é importante, que o doente precisa ser sempre reavaliado e você pode tanto aumentar como você pode reduzir e você deve dar a dose, né, que o doente realmente precisa, mas toda vez que você aumenta ou você reduz, isso tem impacto em toda a cadeia de suprimentos. E aí, de novo, né, essa mente que o nefrologista precisa abrir e entender que não é só a prescrição ali à beira do leito, né? Aquilo ali que ele faz está impactando, claro, na prescrição na beira do leito, mas ele precisa entender que tem uma enfermagem que está trabalhando, que isso vai impactar na parte ergonômica da enfermagem, que tem toda uma cadeia de suprimento que vai ser impactada por isso, né? Então,
essa visão mais ampla do nefrologista ela é fundamental, principalmente de quem está na beira-leito, não só do coordenador, mas quem está no dia a dia ali, né, fazendo assistência. E um outro ponto que vai muito nessa linha, que eu acho que já é algo aqui que a gente já superou e já passou e conseguiu fazer isso de forma bem tranquila, é a questão da padronização da solução, né? Acabar com aquela alquimia que, de novo, isso comprometia toda a cadeia de suprimento, que você tinha 1 milhão de modelos de solução que cada um queria fazer de um jeito e botava um pouco mais disso, um pouco mais daquilo e tirava. E aí você enlouquecia, né, uma cadeia de suprimentos, você não conseguia trabalhar de acordo com uma previsibilidade, né, desses insumos. E aí a gente conseguiu, enfim, a gente alinhou com os nefrologistas e padronizou as soluções e no início teve, claro, aquela curva de aprendizado, mas hoje é algo que é raro alguém ter que manipular, colocar alguma coisa. O pessoal já entende que se precisa repor alguma coisa, isso é feito de forma externa e não mais manipulando a bolsa, até por questões de segurança, né? Isso é importante. Eu acho que esse ponto aí, você está colocando, vou te falar, eu honestamente eu levei 12 anos para chegar a essa conclusão. Eu apanhei muito, por teimosia minha mesmo. Eu achava que... Na nossa formação, né? A gente foi formado a tentar fazer a coisa mais específica possível em relação ao banho e tudo mais. É um conceito importante. Talvez a gente tenha que entender que esse conceito diz muito mais respeito a individualizar o entendimento fisiopatológico como um todo daquele paciente, inclusive enquadrar esse paciente numa questão ética de se a gente vai continuar a fazer método contínuo ou não. Isso é um problema hoje que eu enfrento. Nós vamos enfrentar isso na Zona Oeste, com certeza, porque na hora que você vê o paciente melhorar e aquele paciente que ia morrer, que você vê que o cara consegue dialisar e ficar estável, para tirar o método dele é um problema. E a gente tem essa preocupação com relação à entrada nos sistemas que vão proximamente entrar, como o Multieco 2R, que permite extração de CO2. A extração de CO2 ela é desenhada para um contexto de você, o mais cedo possível, dar condições para a ventilação protetora. Você otimizar a situação do CO2 para que abra espaço para uma ventilação protetora para o teu paciente, para a terapia intensiva. Ela é muito mais uma diálise, entre aspas, respiratória do que qualquer outra coisa. Então, na hora que você usar isso de forma não adequada em pacientes de doença pulmonar crônica avançada, obstrutivos, retentores de CO2, nós vamos estar assumindo um problema enorme. Então, por que eu estou falando isso daí? Porque essa questão do banho de diálise, ela traz uma responsabilização enorme, porque eu lembro meus primeiros anos, tinha uma fileira assim, potássio, fósforo, cálcio, tudo na bolsa, uma coisa assim, e faz conta daqui, faz conta dali, e eu apanhei muito e devo ter feito muita gente sofrer com isso. Ao longo dos anos, eu fui reduzindo. Hoje, na mesa, tem as bolsas, o citrato, o cálcio e o bicarbonato. Mais nada. Não tem mais potássio, não tem mais sódio, não tem mais fósforo, não tem mais nada. Então, assim, eu não estou falando... Isso aí é uma vivência. Não estou dizendo que é o único caminho, mas foi o que eu pude fazer no sentido de reduzir a quantidade de erro. Kit, por exemplo. Vou ver porque eu trabalhei com 4 kits diferentes. Eu acabei com isso. Obviamente, se você tem pediatria, é outra coisa. Mas sem ter pediatria, eu trabalho com um kit só. Então, o sistema, no caso da Baxter, é um kit. Eu só trabalho com ST-150 ou com o Oxiris, o Oxiris, como gostam alguns. Eu, com a Multifiltrate, eu trabalho com o EMIC2. Eu reservei o AV1000 para paciente quando entrar o Multieco 2R, em algum momento a gente vai trabalhar com isso. Então, assim, isso fez com que a redução de erro fosse assim, absurda, porque nós tivemos erro. Então,
eu acho que é relevante assumir isso. Foi um aprendizado. Houve época que a gente, para conversar, eu ligava para a Beth, eu ligava para o Eduardo, a gente trocava as ideias, né, Betinha? Era um sufoco. E a gente ainda tinha a acusação de que só a gente fazia aquilo, e como se a gente fosse um ET. Então, isso era muito ruim, essa solidão de diálogo. É muito bom estar aqui com 40 participantes discutindo esses aspectos. Eu queria aproveitar, já que não tem ainda pergunta, para falar sobre a insuficiência hepática e a ECMO. Na pandemia, nós tivemos a oportunidade de encarar os pacientes com ECMO, com uma quantidade que a gente nunca tinha feito antes. Para você ter uma ideia, desde 92 até então, eu tinha feito CVHDF em 3 pacientes em ECMO. Na pandemia, nós fizemos em 10. Então, você vê que é uma coisa absurda, né? Isso um hospital pequeno naquela ocasião, né? Então, eu imagino que a gente, não sei se a gente vai ter outra situação que a ECMO vai ser tão frequente. Acho que as indicações de ECMO hoje se tornaram mais alargadas do que antes da pandemia, de forma correta, eu acho. Eu acho que a gente vai ver mais ECMO. E, nesse caso, deixa eu ser bem direto, eu não uso métodos intermitentes, ou seja, eu não uso HD intermitente, eu não uso HD prolongado. A gente utiliza métodos contínuos. De preferência, eu trabalhei com o método em série. Por que em série? O paralelo é melhor? É ótimo. Se você conseguir botar uma contínua em paralelo, é muito bom. Mas, às vezes, a situação logística do acesso é melhor um acesso em série, razoável, numa área segura, numa safe zone da ECMO, a ECMO veia-veia ou da ECMO artéria-veia, do que você ficar brigando com um acesso em paralelo ruim. Então, a gente trabalhou definitivamente em série. Outra coisa, a gente não conta com a heparinização da ECMO. A gente faz anticoagulação regional sempre, ou seja, sempre entra citrato com os pacientes que estão em ECMO no imerso contínuo. Então, a gente explicou isso na época, discutiu. Eu já tentei fazer de outra forma, não consegui, foi ruim. Perdi sistema. Acho que posso ter até atrapalhado também a ECMO, então a gente passou a anticoagular sempre regional nesses pacientes. Com relação à insuficiência hepática, desde sempre a gente observava que o citrato ele funcionava meio como uma prova da bromosulfaleína, ou seja, não necessariamente o paciente que está ictérico ele não metaboliza citrato. O metabolismo do hepatócito ele é extremamente difícil de ser predido. Então, assim, você tem que testar. Você vai ter pacientes que não estão ictéricos e não metabolizam bem. Você vai ter pacientes ictéricos que metabolizam bem e vice-versa. Então, eu acho que a gente nunca deve deixar de usar o citrato, testar a utilização do citrato, e a Beth tem uma experiência larga sobre isso, ela pode falar. E a gente, mais recentemente, com os pacientes de transplante cardíaco, o pior paciente que a gente trabalhou é aquele paciente encharcado, aquele paciente que vai para o transplante cheio d'água, com aquele fígado grande. Esse paciente intoxicado por água, ele é o que mais me trouxe de sabores em relação à metabolização de citrato. Então, é o depoimento que eu posso dar. Queria ouvir aí. Rogério está com a mão levantada aí. Oi, Bruno, beleza? Fala, Rogério. Parabéns aí pela aula. Uma das coisas que eu tive muita dificuldade aqui no começo foi lidar um pouco com os intensivistas, porque eu sempre tinha um discurso, você desliga a ventilação mecânica no paciente que está grave. Aí os caras falam, lógico que não. Então, beleza, por que você desliga a diálise, né? Então, quando o paciente ficava um pouquinho grave, a noradrenalina subia um pouco, iniciava vaso, eles sempre paravam o método. Eu realmente ficava com aquela interrogação. Eu queria saber de vocês aí se vocês... hoje a gente não tem o mesmo problema, porque
hoje eu coordeno as UTIs, então a gente não tem esse problema. Mas, fatalmente, se eu não estivesse na frente das UTIs, a gente teria esse problema de verdade ainda. Então, qual é a experiência de vocês e como é que vocês fazem para lidar com os intensivistas? Eu lembro que na Austrália, e mesmo em Pittsburgh, os caras da UTI, eles dominavam a indicação de diálise. Na Austrália, eles eram muito mais precoces. Depois dos trials, eles ficaram com uma tendência a fazer uma indicação mais estendida, mas hoje em Pittsburgh, ainda hoje, eles fazem uma indicação de diálise bem precoce. Como é que vocês veem isso e se vocês têm esses problemas aí, tanto de indicação e tanto quanto interromper o método quando o paciente vai ficando mais grave? Eu tive em Pittsburgh e tive com o Ravindra lá na Califórnia, né? Em San Diego. E em Pittsburgh era isso mesmo, eles dominam o método. Mas não é só lá, não. Houve um bom tempo em que os anestesistas literalmente dominavam a indicação de contínua no São Bartolomeu. Era um problema, assim, era a realidade. Você tinha, os caras faziam no São Jorge e no São Bartolomeu em Londres. Um deles veio ao Brasil, eu levei ele lá no hospital, a gente apresentou, discutiu, não vi nenhum problema. Na realidade, Rogério, eu também sou intensivista, né? Quer dizer, eu sou da geração eu sou da turma de 82 lá do Fundão. E eu era intensivista, sou intensivista, me considero ainda intensivista e nefrologista. E eu coordenei a nefrologia, a CTI da rotina do CTI, o Rubens era o chefe, lá no Procardíaco, de 87 até 2009. Quem assumiu foram... o Felipe fez graduação lá na Unirio, era professor de medicina interna na Unirio, de 88 até 2019, quando eu me aposentei. Então, assim, eu acho que esse legado da integração da terapia intensiva e da nefrologia ele ficou, né? Eu acho que também na Redditor isso aconteceu, tanto que eu acho que é um caminho possível. E é o que você falou aí, cara. Tem que buscar essa integração. No nosso caso, no meu caso e no seu, sendo coordenador da rotina do CTI, fica mais fácil, né? Mas eu acho que se a gente conseguir passar no round para o colega, que ele não pode ignorar a existência, ou então botar na culpa do método tudo que acontece de ruim com o paciente, isso é uma coisa maniqueísta absurda, não faz o menor sentido, né? Como você bem falou. Eu confesso a você que eu não enfrentei esse problema. Talvez porque o método apareceu e cresceu lá dentro do hospital conosco. Então, não enfrentei isso. Mas eu sei de muitas realidades em que isso acontece mesmo. Mas o que a Beth, o Bruno, o que vocês acham? João, né? Eu acho que muita coisa mudou desde 93, quando a gente fazia contínua de uma forma quase artesanal, né? E ficava 24 horas do lado do doente, sem segurança nenhuma, era bem confuso. Tinha hipotermia para caramba, era uma situação sempre eram as soluções de diálise peritoneal, com glicose para caramba. Era muito, assim, era bastante heterogênico, mas a gente salvava algumas pessoas que não tinham condição de fazer a intermitente, que nem tratamento de água tinha para intermitente, então, entre uma e outra, ainda era melhor ter hiperglicemia. E eu acho que, aos poucos, né, como a gente estava no início dessas terapias todas, e à medida que a terapia intensiva foi evoluindo também, as pessoas foram conhecendo, e isso foi discutindo, conversando, estando na beira do leito com os intensivistas, e a gente mesmo ali dentro o tempo todo, isso, né, fez toda a diferença. Acho que agora é um pouco assim, isso já está mais estabelecido, né? Houve um tempo negro em que os próprios nefrologistas tinham resistência e os próprios intensivistas tinham resistência por desconhecimento. Eu acho que é basicamente isso, né? Acho que tem lugar para todas as terapias,
desde que você saiba o que você está fazendo. Eu acho que... Por que você está fazendo? Aí o Rogério perguntou sobre indicação. Eu acho que essa questão da indicação precoce ou tardia é indicação com indicação real, né? Porque o que as pessoas chamam em trials randomizados, nesses trials clínicos, é colocar um grupo de pacientes individuais sobre regras muito precisas e de que vai iniciar antes de realmente precisar ou muito mais tardiamente. Então, acho que isso é bem complexo de dizer, mas é a percepção de que o paciente precisa, muitas vezes, de terapia substitutiva, mesmo que ele não entre em cadíaco especificamente, num critério específico. Eu acho que esse pensamento tem mudado também ao longo do tempo, não é? Sobre a questão da indicação ser precoce ou muito tardia, né? A gente sabe de trabalhos mais antigos que quanto assim, a ureia acima de 100, 150, você vai ter um pior desfecho, mas nem todo mundo precisa começar com essa ureia, você pode esperar um dia ou dois, dependendo dos demais fatores, ou pode começar antes, né? Dependendo dos demais fatores. Então, acho que é muita análise, beira do leito. João, o que eu ia falar é que quando eu comecei a fazer diálise contínua lá no Badinho, né? O Badinho era um hospital que não fazia diálise contínua e não tinha essa cultura. É implantar a cultura. E aí depende muito, né, de novo, aí eu volto na questão da liderança, da presença do nefrologista dentro do hospital, de estar junto com os colegas da terapia intensiva, né? Porque era isso, né? A gente colocava o doente em diálise contínua, na hora que subia, foi isso que o Rogério falou, né? O pessoal queria suspender a terapia. Aí você começa a trabalhar, né? Literalmente pegar na mão do intensivista que não conhece o método, que hoje cada vez é menor também, porque os intensivistas normalmente acabam não trabalhando num único lugar, né? Eles acabam rodando, né, em vários hospitais, então pode ser que naquele hospital não tenha, mas no outro que ele trabalha acaba tendo, principalmente dentro da rede também, que tem muita gente que trabalha em mais de um hospital, fica mais fácil. Mas assim, você vai lá na beira do leito com o colega, vai olhar o doente, vai falar, cara, calma aí, vamos ver o que está acontecendo. Aí, enfim, você vai criando essa cultura. Hoje, esse paradigma está superado lá no hospital, né? É isso. Só para a diálise se o doente literalmente morrer. Né? É igual a ventilação mecânica, que o Rogério fala. Ninguém pensa em parar a diálise. Antes de parar a diálise, eles já reviraram, enfim, para realmente tem que estar acontecendo alguma coisa que justifique muito. Mas é a implantação de cultura. Agora, eu acho que isso facilitou muito. Assim, hoje, né, como o método está mais disponível, está mais presente, né, em diversos hospitais, e os intensivistas também eles trabalham em diversos hospitais, não é mais algo tão desconhecido. Acho que você vai ver isso lá no Oeste Door, né? Você está começando a implantar isso lá, não é a cultura do hospital, talvez para muitas pessoas vai ser novidade, mas já tem muita gente que está lá dentro que trabalha em outros locais que, enfim, lida com isso, né, no dia a dia. Tem a demanda já. E aí, o ganho de confiança. Eu acho que esses 6 meses que estão ali, o ganho de confiança daquela equipe em relação... Hoje eu percebo nas discussões, nos grupos de WhatsApp dos hospitais, e com a nefrologia junto e com o pessoal da clínica médica, no Bangu, no Hospital Bangu e no Oeste Door, é que existe hoje um diálogo clínico que é o que sedimenta a nossa relação. Isso é fundamental, ele confia. Eu respondendo aí ao Rogério, se eu for, nos levantamentos que a gente fez, as nossas maiores indicações de métodos, no contexto do paciente instável, não é ureia e creatinina, não é. É basicamente ganho de peso em paciente oligoanúrico, com ou sem distúrbio ácido básico associado, desde que você tenha diagnóstico da causa dessa acidose, dessa acidemia mista ou dessa acidemia metabólica. Então, a única reparo que eu faço a você é que, antes de dialisar, se o doente tem uma acidose lática, obviamente, você é intensivista, não vou só repetir, não é por você, mas no contexto geral,
A acidose lática ela é uma questão diagnóstica, ela não é um objetivo terapêutico. Você não trata a acidose lática, você investiga rapidamente, tenta saber se tem uma catástrofe abdominal, se é um doente cirúrgico ou não, e aí a diálise pode entrar como suporte. Mas se você não diagnosticar acidemia lática, o doente vai morrer com ou sem diálise. Aí você pode fazer a melhor diálise do mundo se o doente tem diagnóstico, tem uma isquemia, uma fonte isquêmica, geralmente de catástrofe abdominal, com acidose lática, esse paciente vai morrer, se ele não fizer diagnóstico e não for tratado. A precedência de qualquer outra causa de choque séptico ou obstrutivo em cima da diálise é óbvio. Então, assim, não ter medo de levar o dente para o cirúrgico, não ter medo de intervir no tórax desse cara, porque se você esperar o melhor momento com diálise, esse dente não vai aguentar. Então, esse é um aspecto. E outro aspecto que eu queria de novo enfatizar aqui, até porque eu dou um depoimento pessoal, meu pai, durante a pandemia, ele ficou 7 dias em contínua, hoje ele está em função renal estável, quando tem uma creatinina de 1,4, não tinha doença prévia, tem 88 anos e está normal, vivendo a vida dele. E meu pai fez uma hipocalcemia importante no início do método por problema de dosagem. Então, houve uma dosagem inadequada, eu aceitei a dosagem, intervi, porque naquela ocasião não tinha ninguém para ficar, era eu mesmo. Eu fiquei no covidário e ele quase para. Quase para. E aí, eu contando para vocês, não tenham medo de fazer cálcio. Se você suspeita que o teu pool de cálcio está abaixo, manda a mão no cálcio. Não perca o doente por filigrana de laboratório. Na dúvida, dá o cálcio. Muito bem. Pessoal, mais alguma pergunta? Já são 8h30 aqui, a gente já passou o nosso horário. Beleza. Bom, João, queria aí te agradecer. Obrigado aí pela aula aí que você deu para a gente. Foi excelente. E a próxima sessão, né, daqui a 15 dias, a gente vai trazer o Davi e o Herculano, lá do ABC, são os coordenadores lá do Hospital Brasil e adjacências, e eles vão falar um pouco da questão nutricional na terapia renal substitutiva. Então, eu deixo aqui, já antecipo aqui o tema para todos. Assim que tiver o convite, eu encaminho e agradeço a todos pela presença e eu queria dar boa noite e um bom descanso. Tá, boa noite a todos aí. Obrigado, Beth. Obrigado. Eu vi a Isabel veio assistir. Obrigado, Isabel. Obrigado, Priscila, e a todos os colegas que participaram. Boa noite. Tchau, João. Beijo. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.